Sabe que até eu acho que as escolas hoje, elas não fazem mais o papel que teria que fazer para não só para a criança, para a família, né? E o senhor acha que o senhor que tem é respeitado, né, na questão religiosa, conversa com muitas pessoas, tem uma legião de pessoas que acreditam muito na pessoa do Josimar, porque é aquilo que o senhor falou. Se eu fizer alguma coisa errado, hoje todo mundo, 2 segundos, todo mundo fica sabendo. Então você vê que você tem hoje uma autoridade hoje religiosa do Josimar, e a igreja hoje, nessa situação que a escola não faz seu papel, a igreja, a família, poderia melhorar, inclusive na questão dessa falta que a escola está fazendo, e aí as pessoas ter um pouquinho mais de consciência que tem que frequentar uma igreja, tem que frequentar um local de fé para poder a gente mudar essa situação que está acontecendo hoje? Eu acho que, primeiro, não dá para curar isso de fora. É como se, por exemplo, você é médico, eu vou até você, aí você me examina e fala, você tem um problema na sua saúde sério. Os seus rins não funcionam mais. Mas está aqui uma pasta, passa na pele, essa pasta vai resolver. Não tem como. Tem uma coisa interna, intrínseca, está dentro, que precisa de um tratamento radical. Nós estamos dando para essa sociedade caída, e eu não estou me isolando do processo, assim, ó, eu estou bem. Eu estou me olhando no processo. Eu acho que da cabeça aos pés, não estou dizendo que tudo está ruim também. Eu estou dizendo que a falta de senso e de equilíbrio está nos levando à beira do abismo e estamos despencando. Não é a escola que instrui o filho. Quem instrui é pai e mãe. Quem me passou os princípios básicos da vida não foi a escola, foi meu pai e minha mãe. Sim. Quem disse para mim o que era certo e correto foi meu pai e minha mãe. A escola coopera com o processo. A escola coopera, o governo coopera. Nós estamos terceirizando uma coisa que é responsabilidade nossa. Eu tenho uma filha de 24 anos, eu tenho um garoto de 20, 21 anos. Quem educa eles não é a escola, não é a faculdade. Lá eles estão sendo preparados para os ambientes da vida. Mas quem forja e que está forjando eles é minha mulher e eu. O relacionamento que a gente tem com marido e mulher, o tempo que a gente gasta com eles. Minha mulher cansa de me cobrar e dizer assim, tua agenda é grande, mas teus filhos precisam de você. E dar tempo para o João, dar tempo para a Bélia é uma tarefa. Então, tem coisa que não pode ser, tem coisa que é inegociável. Por exemplo, lá em casa, ninguém come comida na frente da TV e TV não está ligada. Isso é um princípio. Lá em casa, ninguém tem carta na manga escondida. Nem de senha de celular, nem de senha de internet, nem de relacionamento que está se travando. Veja, minha filha está namorando um moço, ficaram noivo. Tem padrão, ele tem hora para vir para casa, ele tem hora para ir embora de casa. Ele tem um ambiente que ele entra, tem um ambiente que ele não entra. Isso é uma construção de padrões. Quando você remove os alicerces que sustentam uma casa, qualquer vento derruba. Então veja, nós estamos tirando coisas da nossa agenda. Por exemplo, em nome de uma modernidade, a gente tirou respeito a uma autoridade. Seja ela policial, militar, política, eclesiástica, familiar. De vez em quando você vê hoje realidades do tipo, o pai vai corrigir o filho, ele denuncia o pai, as pessoas vão lá e prendem o pai. Prende o pai. Estão removendo. O que vai acontecer amanhã? Quando alguém for corrigir ele não vai aceitar a correção. Porque removeu um pilar, um alicerce. Então, a igreja hoje, o papel da igreja ele é fundamental. Não só pela espiritualidade. Porque a espiritualidade é algo fundamental. A pessoa tem uma relação com Deus. E a igreja, o papel da igreja é desmistificar a religiosidade. Porque Jesus não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer um relacionamento. A mesma coisa que eu quero ter com meu filho, Deus quer ter comigo. Relacionamento. E o relacionamento com Deus vem pela palavra e pela oração e pela comunhão com Ele. Veja, como é que eu sou seu amigo se eu não sento com você?
Como é que eu sou seu irmão se eu não sei nada da sua vida, o que você faz, onde você vai, se a gente não tem um tempo de qualidade, se a gente... Então, a nossa amizade não foi gerada por acaso, por propósito. Quando isso se estabelece, muita coisa vai abençoando. A minha vida é a sua vida, é uma troca. Você entrega coisas para a minha vida, eu entrego coisas para a sua vida. Né? Agora, quando essa entrega é ruim, tem que cortar. Tem que desfazer. Então, nós temos hoje um problema básico. Olha, a pessoa vai numa reunião por 2 horas. O que é que se oferece em 2 horas para ela que faz sentido para a vida dela? Então, nós temos hoje trabalhos muito fortes e localizados com adolescentes, com júnior, com criança. Mas é forte, é intenso. É tipo assim, traz para cá para a gente ter time. Para fazer a cabeça da criança. Assim, é uma coisa que eu sempre discuti até antes do nosso prefeito, ser o nosso prefeito, o Dário. Nós temos que mudar algumas questões nas escolas municipais, onde a criança ela vai para a escola de manhã, ela tem seu horário, e à tarde ela tem que ter atividades culturais, atividade esportiva, aquilo que a criança ela tem vontade de fazer. Não adianta você pegar uma atividade, vai ser tudo futebol. Muitas vezes a criança quer aprender música, muitas vezes a criança quer aprender ginástica. E aí, eu sempre converso com o prefeito, a gente tem que criar, porque nós gastamos muito dinheiro com bobeira. Se a gente pagasse, o município assumisse esse compromisso de pagar, ou fazer uma parceria privada, público-privada, com as igrejas, perfeito, com as escolinhas de futebol. Por quê? Hoje, eu tenho certeza que lá na Família da Fé, onde o senhor tem um respeito, né, muito grande, você tem atividades para os jovens. Opa. Hoje, semanal. Diária. E você dando essa oportunidade do jovem ter as atividades dele, em vez de ficar na rua, porque é aquilo que você falou. O pai e a mãe trabalham hoje. O pai e a mãe muitas vezes deixam os filhos. Eu sei porque eu vou para a periferia e eu conheço amigos, eles deixam as crianças com os mais velhos. E os mais velhos não estão nem aí, então querem brincar porque são crianças. E muitas vezes vai para a rua. Agora, se a gente fizesse isso e colocasse... Você nasceu onde aqui em Campinas? Eu nasci ali no Proença, ali no Jardim Proença. Nos maiores bairros de Campinas. Veja, os vizinhos cuidavam até dos filhos da gente. Sim, era diferente. Apanhei da Dona Maria, minha vizinha. A minha casa do meu pai hoje, né, que eu tenho até hoje lá, que a minha mãe morou e hoje está alugada, mas foi a primeira casa a construir na avenida. Eu tenho a foto, era tudo terra. A avenida era Monte Castelo. Para você chegar no trânsito, no centro, hoje não, hoje é tudo próximo. Você lembra que jogava bola, caía a bola na casa do vizinho, você batia na porta, ela te fala, Arnaldo. E sabia o seu nome. Arnaldinho, não sei como. Meu apelido era Gilson. Era Arnaldinho. Vai lá buscar, filho. Você entrar pelo portão do fundo e ela buscar a bola. Mas isso não tem mais, as famílias não se conhecem. Se você tem um vizinho que mora do lado da tua casa, ele não te conhece, você não sabe nem o que você faz. Então, assim, a igreja hoje, eu vejo o trabalho que a Família da Fé hoje faz na cidade de Campinas, que é um braço do Estado, é um braço do poder do Estado, poder do município, para poder ajudar. Se entendesse, e é isso que eu discuto, fazer um investimento. Sim. Porque muitas vezes a prefeitura, ela não tem a mão de obra, mas ela pode ser a parceira. Eu acho que não precisa nem de investimento. Vou falar aqui, agora olhando o lado das igrejas. As igrejas cuidam de drogados, as igrejas cuidam de famílias e casais rompidos. As igrejas cuidam de pessoas com problemas psicológicos. Só precisa permitir. Primeiro, eu acho que permitir trabalhar com decência e trabalhar sério. As igrejas não precisam de recurso para fazer o processo. Elas fazem sem recurso. Você vai lá na igreja, você sabe. Sei, o trabalho é... Veja, como é que a gente dá 400, 500 cesta básica? Porque tem dinheiro? Não. Porque tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que acreditam. Tem mercados aqui da cidade, né? O Generoso vai lá e... Né? O André vai lá e entrega alimento. Aí você pega o arroz e feijão, esqueci o nome dele lá, Broto Legal. Ele me entrega 10 toneladas de arroz. Aí o pessoal do Macarrão Galo me entrega macarrão.
As pessoas têm um desejo de ajudar. O problema é assim, ajudar quem? Quem é sério? Quem faz a coisa pelo viés da seriedade? Por exemplo, na escola que eu estudava no Zilmar tinha, olha as atividades. Handball, voleibol, futebol de salão, basquete, música, fanfarra, teatro, dança. Tinha. E não tinha a condição que tinha agora, porque você só tinha que chute. É verdade. A merenda era uma sopa que só o pai para ter misericórdia. Hoje é a primeira qualidade. Aí você tem qualidade hoje. E as pessoas muitas vezes não dão nem o valor. Então o que ocorre? Será que não está muito fácil? Também é um outro aspecto, né? Tá muito fácil. Tá muito fácil e tipo assim, nós perdemos referenciais. A garotada queria ser atleta, queria ser ator, queria ser comediante, queria ser juiz. Hoje o que eles querem ser? MC. Sem nenhum equívoco a nada, porque eu acho que tem lugar para todo mundo. Tem cenário para todas as estrelas, tem cenário para todo e qualquer garoto. Só que assim, se a gente não corrigir a rota indo na base, e a base é, por exemplo, o que tinha de campo de futebol em Campinas, o que tinha de praça com escorregador, com lugar para brincar. Josimar, deixa eu até pôr um parênteses aí. Tem praças, muitas vezes a população pede lá uma academia terceira idade, pede um playground para as crianças e não usa. E a própria sociedade destrói. Isso aí. Então assim... A base está errada. Exatamente. Eu venho discutindo isso muitas vezes, e aí você falou um ponto que eu fico triste, porque quando nós tivemos a pandemia do Covid, você mesmo me ajudou a questão de alimentos, e a gente fez lá as lives Amigos contra a Fome. Eu pedia para as pessoas entregar na casa das pessoas, e aí você vê a questão da sociedade. Como que a pessoa está precisando de um alimento? Você chegar na casa da pessoa, tá cheia a prateleira, tá cheio o carro. Então assim, muitas vezes a pessoa, será que é uma doença que vai faltar, então eu preciso ter mais? Porque tem pessoas que precisam realmente, mas tem pessoas que não precisam. Mas é o que eu falei, lá dentro tá doente e estamos usando coisa paliativa para fora. Veja, se a gente não tratar o cerne do problema do homem, tudo que a gente fizer vai ser paliativo. Então, o homem precisa ter um reconhecimento claro na natureza dele, né? Que ela se corrompe fácil. Né? Qualquer um de nós, se não se cuidar, corrompe-se fácil. Você começa a dar para uma pessoa liberdade excessiva, de repente ela não sabe o limite. Estou falando de gente boa, gente disciplinada, gente bem criada. Então, se nós não nos permitirmos... E aí, para mim, a mudança começa primeiro no espiritual. Se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não nos voltarmos para o Criador, para a sua palavra, individualmente pensando cada um em si, nós não vamos ser reprogramados para viver o melhor de Deus. E quando toda a sociedade, todo o país, todo o povo que tirou Deus do lugar que ele queria e deveria estar, essa nação se corrompeu e quebrou-se. De Israel aos Estados Unidos. Então, quando nós voltamos, de verdade, o homem se volta para a fonte da vida dele, que não é dinheiro, que não é posição, que não é uma estrutura, é essa fonte primaz, esse encontro com Deus. Quando a gente se volta para Ele, quando a gente se volta para a presença dEle, Ele se incumbe de nos ajudar a pôr cada coisa no devido lugar. Eu olho a minha cidade, olho a nossa cidade, eu tenho tido o privilégio. Nos últimos 5 meses eu fui a 14 estados diferentes. E o que está acontecendo aqui está acontecendo lá em Fortaleza, está acontecendo lá em Porto Alegre. Porque o homem está indo de um abismo para outro. Toda melhora que a gente está tendo, em vez de nos melhorar como pessoas e como sociedade, está afundando a gente de uma forma quase irreversível. Mas aí é uma promessa das Escrituras, onde abundou o mal, onde abundou o pecado, onde abundou toda sorte de desgraça. Deus tem poder para fazer superabundar a graça. E o que é a graça? Um favor que a gente não merece. Então,
se nós nos permitíssemos, do maior ao menor, do que tem mais ao que tem menos, nos inclinarmos para Deus e nos voltarmos para Ele, nós teríamos hoje condições de ter uma sociedade mais justa, ter famílias mais alicerçadas, ter uma qualidade de vida que alteraria tudo. Essa é uma cidade rica, está entre as 10 cidades mais preciosas dessa nação. Um dos maiores polos tecnológicos, um dos maiores polos estudantis da América Latina. O maior aeroporto do Brasil está aqui. As maiores rodovias passam aqui. Essa é uma cidade pronta para abençoar o Brasil. Por que não abençoa? Orgulho, distanciamento Vaidade, de Deus, né? uma vaidade. Então, a gente está criando a cova do nosso fracasso. Deveríamos estar criando a plataforma do nosso sucesso. Então, na pandemia, por exemplo, a gente dava 500 cestas. Com parcerias, a gente passou a dar 1.000, você lembra? 1.000 famílias por mês recebendo em casa. Recebendo alimento em casa. Agora, a gente não deu só alimento. Eu dei um livro, demos uma Bíblia, demos uma oração. Quantas pessoas hoje eu tenho na igreja que foram alcançadas na crise da pandemia? Quanta gente arrumou na tragédia da pandemia? Eu tenho hoje na igreja milhares de famílias que arrumaram a vida. Imenso. Ajustaram a vida. Se refizeram como família. Nós tivemos uma chance tremenda. Porque, apesar do caos, todo mundo foi para dentro de casa. Agora, o que deveria ser uma bênção de estar em casa se tornou uma prisão. As pessoas ficaram mais preocupadas de não pegar uma coisa, de morrer e de movimentar errado, do que afinar a relação conjugal, afinar a relação familiar. Para mim foi uma benécia tremenda, para minha família. Assim, não estou dizendo que eu estou desrespeitando a dor das pessoas que perderam, porque eu acho que a gente poderia. Aí entram vários viés, né? O viés dos laboratórios que queriam vender medicação. O homem não muda, mano. Cada um quer ganhar onde pode ganhar. Não adianta você dizer que não foi, mas os laboratórios só queriam vender vacina. Aí a política só queria. Aí a sociedade. Naquela tragédia que teve lá, o cara vender a água. Você viu? Um absurdo. Então, assim, o ser humano é aquilo que nós temos que fazer uma transformação. Eu tenho um amigo milionário, ele é da África, ele deu 1 milhão de Bíblias. Estou te falando aqui na boa, deu 1 milhão de Bíblias para doar. Mandou para nós 20.000 Bíblias. Nós pegamos as Bíblias que ele nos deu, distribuímos para a galera e demos Bíblias em muitas casas aqui da região. Você acredita que teve cara que recebeu a Bíblia e vendeu a Bíblia? Absurdo. Fiz um absurdo. Agora, isso você está falando da sociedade, do coração da pessoa. Agora, nós vamos parar de tratar dos assuntos do tipo, se a gente tivesse um plano, se a gente tivesse... Cara, o plano é simples. Me disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a primícia básica é Deus em primeiro lugar, depois sua família, depois as outras coisas. E temos que respeitar a fé que cada pessoa tem. Se uma pessoa não quer professar fé, quer viver do jeito dela, liberdade. Só que tudo que você planta, gera a colheita que você vai ter. Você colhe.